Fala, turma, beleza? Seguinte, ontem aconteceu uma coisa comigo no treino que eu postei no Reels ontem, no Stories ontem e postei no Reels hoje, que foi um insight, um treino de jiu-jitsu. Eu tava treinando bem e o meu colega, eu fiz um movimento instintivo e dali pra frente eu passei o treino todo passando muito perrengue até acabar nos 10 segundos finais do treino. Eu consegui me livrar de todo o perrengue que eu tinha. E quando acabou o treino, eu falei pra ele assim, cara, um passe em falso e a gente entra no caos e é muito difícil de sair. Então esse insight que eu tirei ali, e depois eu postei que quando a lógica, o instinto pode ser o maior inimigo da gente, porque foi o que eu tirei ali daquele treino, porque tinha uma lógica no movimento que eu estava fazendo e o meu instinto foi botar o meu pé para frente e dali aconteceu tudo isso. Óbvio, ele é muito melhor do que o jiu-jitsu, então poderia acontecer várias outras coisas, mas foi por um erro meu de instinto que aconteceu aquilo ali. Então eu trouxe isso para minha vida, não, fiquei refletindo sobre, né? Porque muitas vezes a gente tem a lógica das coisas e a gente acredita que, pô, o meu instinto, a minha intuição está dizendo para eu fazer aquilo, então eu ignoro todas as outras coisas, todas as lógicas, as técnicas e vou pelo instinto. E muitas vezes isso pode custar muito tempo, pode custar meses, pode custar anos, até a gente se reestabelecer. Então sempre quando a gente tem possibilidades lógicas e técnicas, que a gente extingua todas elas antes de ir pela intuição, sabe? Vamos unir essas duas coisas, não excluir uma ou outra. Até no próprio livro Inabalável, do professor Fábio Gurgel, o mestre Fábio Gurgel, ele fala, né, que o instinto é o teu maior inimigo no jiu-jitsu. Muito provavelmente, quando o teu instinto está fazendo alguma coisa, não é aquilo que tu deveria fazer. E trazendo isso para a vida, para o mundo empresarial ou para o mundo, para a vida pessoal também, a gente pode pensar assim, ó, pô, quantas atitudes que eu tive que foram instintivas, que foram pela minha intuição, pelo calor do momento, e que eu tinha muitas outras opções para fazer, ou muitas outras opções de ações a tomar naquele momento. Principalmente para quem tem empresa, ou para quem está querendo seguir por esse caminho aí do empreendedorismo e tal, sempre pensar assim na lógica, principalmente no começo, né? Que a gente está sempre muito empolgado com as coisas acontecendo e a gente acaba esquecendo um pouco das questões lógicas que envolvem essa jornada. Não sei, pô, sempre pense assim, isso aqui, se eu fizesse de tal e tal forma, 2, 3 formas, para entender, para aí sim ver diante daquelas formas o que o teu instinto vai dizer, o que a tua intuição vai dizer. Não simplesmente chegar e fazer por intuição e vamos que a gente consegue resolver se der problema. Não é assim. Muitos problemas podem ser evitados quando a gente age pela lógica, pela técnica, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de me basear pela lógica, muito de me basear pela técnica. Muito mais isso do que pela intuição. A minha intuição, se eu colocar em proporções, a minha intuição é 10% das coisas que eu faço. 80%, 90% são técnica e lógica, às vezes ela é 20%. Né? Então, é isso. Nunca, a minha intuição nas coisas que eu faço, principalmente na minha empresa, elas nunca passam de 30%. Porque eu gosto de ter o controle das situações, de traçar os cenários, de saber se eu fizer X coisa, qual é o pior cenário? O pior cenário é esse. Então, beleza, pode ser que o cenário seja muito pior do que eu estou prevendo, pode, óbvio, mas eu tenho um cenário pior em vista. Né? Ou se eu fizer outra coisa, qual que é a maior possibilidade que eu tenho? Qual que é a exponencialidade disso? Então, esse insight ali que o treino me trouxe, não só esse treino, outros treinos também já tinham me trazido esse insight, só que eu nunca havia parado para pensar e para explanar sobre ele. Assim, foi um insight muito valioso para mim, para que eu pensasse sobre, para que eu reafirmasse algo que eu tenho dentro de mim, né? Que é usar muito mais a técnica e a lógica do que propriamente a intuição. Isso reafirmou, isso foi muito bom. Agradeço até ao meu parceiro se ele ver esse vídeo. Alô, Éder, um abraço. Ele também é uma pessoa que me ensina muito, principalmente ali no jiu-jitsu, porque ele é o meu treino mais difícil de decifrar. E isso me ajuda nas questões empresariais também, assim, nas questões que eu tenho que são muito difíceis de decifrar, eu vou pegando insights nesse treino que eu tenho com ele.
E isso me ajuda a até achar soluções para os clientes. Porque, principalmente para os clientes, eu preciso saber desenhar os cenários com muito mais lógica e muito mais técnica. Porque quando é a empresa das outras pessoas, eu não posso ter a minha intuição falando muito alto. Eu tenho que ter a lógica e a técnica. Porque é o sonho, é a vida da outra pessoa. Então é assim que eu baseio o meu trabalho, é assim que a gente trabalha aqui na nossa empresa, tanto quando a gente está trabalhando com contabilidade, tanto quanto na recuperação gerencial ou em planejamento estratégico, BPO financeiro, que são os serviços que a gente presta aqui na empresa. Eu prezo que todos que trabalhem comigo baseiem-se muito na técnica e na lógica. Óbvio, sempre vai ter aquela intuição da pessoa, mas que isso seja 20%, 10% do trabalho. 80%, 90% do trabalho, na minha empresa e no meu pensamento, precisa ser técnica e lógica, principalmente no trabalho que a gente faz, no serviço que a gente faz. Aqui a gente leva muito a sério o sonho das pessoas e a vida das pessoas. Beleza, turma? Vou deixar vocês com esse insight aqui hoje. Pensem, reflitam, vejam como vocês tomam decisão. Comentem aqui, deixem uma likezada aí pra nós. E tamo junto. Valeu!